E por fim, a nossa última estratégia, que eu deixei intencionalmente para o final, eu tenho aqui várias anotações, algumas coisas que eu vou ler para vocês sobre essa estratégia, que é uma das mais poderosas para a gente estar construindo uma vida de gratidão. Já tem inclusive pesquisas científicas sobre o impacto dessa prática na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. E é o diário da gratidão. Então, o que é um diário da gratidão, né? É um registro que você faz diariamente. Você tem um caderno de anotações, pode ser o bloco de notas do seu celular, mas você diariamente faz registro. Eu já falei para vocês algumas vezes, eu sou da caneta e do papel, né? Nenhum papel aqui. Um papel. Eu sou do papel e da caneta, então eu prefiro literalmente escrever. Mas você pode também ter um bloco de notas do celular, fazer um diário de gratidão digital, não tem problema. A questão é que todos os dias a gente precisa reservar um tempo para contar as bênçãos do Senhor. Eu fiz aqui algumas anotações, eu vou compartilhar com vocês o que eu escrevi aqui. Eu anotei para não esquecer nada, porque tem coisas muito importantes acerca da utilização do diário de gratidão como parte da nossa rotina. Primeiro lugar, por que escrever? Tá? As pesquisas científicas, os psicólogos, né, os pesquisadores já encontraram fundamentação. Por que não basta eu verbalizar, eu falar, eu preciso escrever? Porque escrever ajuda a organizar os pensamentos e facilita a integração entre os pensamentos. Quando você escreve, você precisa estruturar. Na hora que a gente fala, até as palavras vão saindo e você fala e refala, mas na hora de escrever, o seu cérebro organiza as palavras para dar uma estrutura ao texto. Então, escrever é importante por isso, né? E essa prática vai te ajudar a aceitar as suas próprias experiências, ainda que sejam experiências ruins. Escrever permite que você entenda o significado dos acontecimentos ao seu redor e criar sentido na própria vida. Escrever, até mesmo sobre eventos desagradáveis, pode ajudá-lo a trazer um referencial novo para situações difíceis. Então a gente precisa escrever. Eu tenho um caderninho que eu escrevo. Eu sempre tenho cadernos para escrever. Quando acaba uma, em seguida eu já tô comprando outro. Eu nunca fico sem caderno para escrever. E às vezes eu tô num momento muito angustiada, assim, e muito aflita aqui da rotina. E às vezes eu paro, na hora que eu tô ali, eu simplesmente paro o caderno e começo a escrever. E no momento que eu estou escrevendo ali aquele caderno, no meio daquele turbilhão de emoções que eu paro ali para escrever, e eu começo a ter que estruturar ali o pensamento para escrever aquela frase. Em muitos momentos eu me dou conta que aquilo que estava me afligindo tanto nem é tão importante assim. Quando eu começo a pensar naquela situação para dar corpo a um texto explicando o que aconteceu, para deixar registrado no meu diário, em muitos momentos eu percebo que aquilo não vale a pena. Todo aquele desgaste que eu estava sentindo em relação àquela situação era desnecessário. Então, de fato, escrever ajuda, né, nessa organização interna, nessa estruturação do pensamento. Então, vale muito a pena. Se você não tem um diário de registros, um diário de gratidão, um diário de anotações, eu recomendo que você tenha um, porque é muito, muito edificante. Reservar um tempo todos os dias para lembrar de momentos de gratidão associados a eventos cotidianos ou comuns atribuídos a pessoas queridas é fundamental. Muda a nossa perspectiva, porque você não vai fazer isso em um momento isolado, você vai fazer isso todos os dias. Em todas as atividades que eu apresentei aqui, as estratégias, eu disse e agora eu vou repetir, nós estamos ensinando para o nosso cérebro uma nova rota. Você precisa ser persistente nesse caminho. Você está ensinando para o seu cérebro uma nova rota e vai valer a pena os resultados. Se inicialmente a sua lista parecer pobre, eu quase não tenho motivo para agradecer, eu nem sei falar sobre gratidão, não desista, insista. Escreva, mesmo que pareça sem sentido. Eu só agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro e pelos meus filhos. Eu não consigo enxergar mais nada. Continue escrevendo todos os dias, continue reservando esse tempo diário para pensar, para refletir. O que vai acontecer? À medida que os dias forem passando, a sua perspectiva começa a mudar. O seu olhar
começa a ficar mais refinado, mais apurado, mais microscópico. Você começa a enxergar a beleza do ordinário. Você começa a enxergar a beleza da rotina, o cuidado de Deus nas pequenas coisas. E seu coração começa a transbordar de gratidão. Quando você começa a enxergar Deus nos pequenos detalhes. Quando o nosso foco perceptivo se torna mais nítido, tendemos mais a ver as bênçãos onde antes víamos maldição. Você nem estava enxergando que aquilo era uma coisa boa, mas à medida que o tempo vai passando, você começa a enxergar. O importante é começar onde quer que você esteja, mesmo que a única coisa da sua lista seja não aconteceu nada de ruim hoje. Você não consiga nem enxergar, sabe? Não saiba nem por onde começar. Comece, por favor, comece. Dê o pontapé inicial. E eu quero, para te incentivar ainda mais um pouquinho, eu quero falar com você sobre os benefícios do Diário de Gratidão. Foram feitas pesquisas científicas com grupos de pessoas. Eles sempre fazem essas pesquisas com amostragens, né? Então, eles pegam uma quantidade de pessoas e aí, durante um período de tempo, às vezes até por muitos anos, eles acompanham aquelas pessoas para perceber se existe ou não alteração do comportamento. Então, nessa pesquisa, foi feita lá nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles selecionaram um grupo, né, determinado de pessoas e dividiu em duas partes. Então, um grupo escrevia, fazia registros no diário de gratidão todos os dias. O outro grupo não registrava nada, enfim, vivia a vida naturalmente. O que depois de alguns meses eles identificaram? Que o grupo que fazia registros diários lá no seu diário da gratidão, que registrava as suas bênçãos, né, que contava as suas bênçãos antes de dormir, percebeu-se uma significativa melhora na qualidade do sono dessas pessoas. Qualidade em todas as perspectivas. Percebeu-se que essas pessoas passaram a dormir mais tempo. Percebeu-se que essas pessoas, o nível de relaxamento durante o sono era maior. Elas acordavam mais bem dispostas, né? Como se de fato tivessem dormido. Você já teve a sensação de dormir e acordar cansada? Então, essas pessoas começaram a experimentar cada vez menos essa sensação. Elas, de fato, acordavam descansadas e prontas para viver um novo dia. E também percebeu-se que essas pessoas ficavam menos tempo acordadas. Sabe quando a gente deita na cama e rola para um lado, rola para o outro, rola para um lado, rola para o outro, custa dormir? Essas pessoas que faziam o uso do diário de gratidão diariamente, após alguns meses com essa prática, esse tempo de espera para adormecer diminuiu também. Então, qual foi a conclusão que eles chegaram? Que as pessoas que diariamente reservavam esse tempo para olhar para a vida de forma grata e ter essa perspectiva agradecida da sua vida, começaram a reclamar menos e ter mais qualidade de vida. Uma qualidade de vida que estava diretamente relacionada também à qualidade do sono. Então você entende por que a gratidão ele é um dos pilares da nossa maternidade, precisa ser. Por que a gratidão precisa ser, né, ali no nosso tripé? A gratidão é o nosso pilar que nos sustenta, que nos fundamenta, porque influencia em toda a nossa vida, até mesmo na nossa saúde. Nós sabemos que pessoas que têm uma qualidade de sono têm inúmeros benefícios no seu corpo, na sua saúde. A gente precisa dormir para o cérebro descansar, a gente precisa dormir para aprender, a gente precisa dormir para, se estiver doente, tem que dormir para se recuperar, tem que dormir para não ficar doente, para manter o sistema imunológico, né, funcionando perfeitamente. Então, a qualidade do sono interfere diretamente em toda a nossa qualidade de vida. E nós acabamos de ver aqui, né? As pesquisas já estão indicando que pessoas que são agradecidas dormem melhor. Então, eu quero convidar você, ainda que você nunca tenha tido um diário na sua vida, esse é o momento de você ter. O desafio é esse: compre um caderno e comece a fazer seus registros diários de gratidão, porque existe mudança esperando para sua vida. A sua vida vai mudar a partir desse ponto que você começar a, de fato, experimentar a gratidão. Não só a prática de ter o diário, mas todas as outras possibilidades de ação que foram apresentadas aqui.
pratique isso na sua vida, coloque isso na sua rotina, insira isso no contexto da sua família, porque os resultados são inevitáveis. A Bíblia fala sobre gratidão, a ciência já tem falado sobre os benefícios da gratidão e nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Pessoas agradecidas são mais felizes. E se você quer ser feliz, se você quer ter uma maternidade leve, a gratidão precisa fazer parte verdadeiramente da sua vida.